Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Statalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Nirupanugacharya Varyamburupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Izmirahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Brindaye Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências a poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Charya Stotara Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também ao meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nitarila Pravishta Om Vishnupada Stotara Satasya Srimad Shila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj e a todos Shiro Pando Gauriya Guru Varga, todos Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos nas minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Gurudeva e todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jayavadharma, capítulo 35, Udipana. Udipana são os estímulos, aquilo que vai estimular a sua bhava. No dia seguinte, Vijay Kumar, após honrar Prashada, veio até os pés de lótus de Sri Guru Goswami, no horário marcado. Conforme ele oferecia sua Sastanga Dandavat Pranama, ele ficou tomado por muita excitação. Goswami então o ergueu, o abraçou e com muito afeto o fez sentar-se ao seu lado. Vijay Kumar viu então uma oportunidade e disse: Prabhu, eu gostaria de saber sobre Udipana de Madhurya Rasa. Você poderá bondosamente me explicar? Então Sri Guru Goswami respondeu: O Udipana Vibhavas em Madhurya Rasa são os seguintes: as qualidades de Krishna e as suas amadas gopis, seus nomes, atividades e caráter, ornamentos, coisas relacionadas aos objetos do amor e coisas que não estão diretamente relacionadas aos objetos do amor. Então Vijay diz: por favor, me descreva primeiro guna, as qualidades. Então Goswami diz: existem 3 tipos de guna que se relacionadas à mente, manásika, à fala, vática, e ao corpo, kaika. Vijay então pergunta: quais são os diferentes tipos de qualidades relacionadas à mente, manasa, guna, neste rasa? E o Goswami responde: existem muitos tipos de manasa guna, como por exemplo, gratidão, perdão e compaixão. O Vijay então pergunta: quais são os diferentes tipos de Vatika Guna, as qualidades da fala? E o Goswami diz:
Todas as palavras proferidas que trazem prazer para os ouvidos constituem então Vatika Guna. O Vijay então pergunta: quais são os diferentes tipos de qualidades físicas, Kaika Guna? E Goswami responde: as Kaika Gunas são Vayasa, idade, Rupa, forma, Lavanya, brilho, Saundarya, beleza, Abhirupata, influência, Madhurya, doçura, Mardua, maciez e etc. As 4 divisões de idade que se abrigaram em Madhurya Rasa são Vayasandhi, Navya Vayasa, Vyakta Vayasa e Purna Vayasa. Então Vijay pergunta: o que é Vayasandhi? O Goswami diz: Vayasandhi é a junção entre a infância, Balya, e a adolescência, Jovana. Nesse estágio particular é chamado Pratam Kaishor. O estágio da juventude completa, Sampurna Kishor, está incluída dentro de Vayasandhi. Ou Ganda, que vai da infância até os 10 anos de idade, pode ser chamado também de Balya. A doçura de Vayasandhi de Krishna e de suas amadas é Udipana, ou seja, é um estímulo. O Vijay pergunta: o que é Navya Vayasa, que significa de desabrochar? O Goswami responde: os sintomas de Navya Vayasa incluem a chegada da juventude, o aparecimento dos seios, a agitação dos olhos, sorrisos gentis e a agitação do coração. O Vijay então pergunta: o que é Vyakta Vyasa, ou seja, revelada ou desabrochada? Então, enquanto Vijay Kumar estava fazendo esta pergunta, um Vaishnava da Ramanuja Sampradaya e um Pandita Sannyasi da Shankara Mata chegaram para ter o darshan da deidade. O Vaishnava tinha a concepção de ser um servo masculino de Bhagavan, e o Shankara Sannyasi estava absorto na meditação seca do Nirvishesha Brahma impessoal. Então, nenhum deles puderam se identificar como sendo uma Braja Gopi. Então, porque é proibido falar sobre Rasa Kata na presença de pessoas que se consideram masculinas, o Goswami e o Vijay então ficaram em silêncio. E então se ocuparam em falar sobre diferentes assuntos mundanos, né, sobre diferentes coisas com os Vaishnavas que acabaram de chegar, e com o Vaishnava que acabara de chegar, e também com o Ekadanda e Sannyasi. Após um curto tempo, os dois visitantes eles foram embora na direção de Siddhabakula. E Vijay então perguntou novamente com um leve sorriso. E o Goswami respondeu: no estágio conhecido como Vyakta Vayasa, os seios das gopis ficam mais proeminentes. As suas cinturas ficam divididas em 3 partes. E todas as partes do seu corpo começam a brilhar. Então Vijay diz: o que é Purna Vayasa ou completa? Purna Vayasa é o estágio no qual o quadril das gopis ficam totalmente desenvolvidos, suas cinturas ficam finas, e os seus membros ficam lustrosos, né? Os seios ficam pesados, né? E as coxas parecem como troncos de bananeira. Algumas poucas Brajasundaras em particular também exibem as características de Purna Jovana na sua adolescência, no começo da adolescência, né? Ou seja, elas amadurecem um pouco mais rápido. Então o Vijay diz: eu compreendi este tópico de Vayasas
Agora, por favor, me fale sobre Rupa. Então o Goswami diz: Rupa significa uma beleza tão extraordinária que uma mulher aparenta estar decorada quando na verdade ela não está usando nenhum ornamento. Tá? Uma rupa belíssima ocorre quando todos os membros estão em perfeita proporção. Os membros do corpo são proporcionalmente distribuídos. Tá? Ou seja, aqui está uma definição de beleza. Tá? Você ter os membros do corpo proporcionais. Isso, vários artistas modernos, inclusive pintores, etc., escultores, sabem disso. Né? A própria pintura da Mona Lisa já foi também analisada nesse sentido, né? E ela tem proporções perfeitas. Muito bem. Então, o que é Lavanya? Lavanya é o brilho parecido com uma pérola que emana do corpo. O que é Saundārya? Saundārya são as perfeições físicas nas quais todos os membros do corpo estão apropriadamente esculpidos, né? E há uma proporção ideal entre eles. O que é Abirupata? É dito que alguém possui Abirupata quando as suas qualidades impressionantes fazem com que os objetos próximos dela, né, também tenham a mesma beleza que ela. Ou seja, a pessoa é tão bela que ela influencia os objetos que estão próximos dela. Pode ser alguma decoração, algum ornamento, né, algum pano, alguma roupa, enfim, né, qualquer coisa. E o Vijay pergunta, o que é Madhurya? Madhurya é a beleza física que é simplesmente indescritível. O que é Mardwa? Mardwa é a maciez que não permite, não tolera nem mesmo o toque das coisas mais macias. Existem 3 tipos de Mardwa, Uttama, Madhyama e Kanishta. O Vijay pergunta, Prabhu, eu compreendi Guna, agora por favor me explique sobre Nama. Então tudo que ele se referiu até agora está na categoria de Guna, são as qualidades de Krishna e das Gopis. No caso, não de Krishna, perdão, mas das Gopis, né? Porque aqui é Udipana, é o que causa o estímulo para Krishna. Tá? Então, deixando claro, essas qualidades estão nas Gopis, elas são Udipana de Krishna. Tá? Agora, os nomes. Tá? Então, nomes como Radha Krishna, que estão cheios de mistérios, né, e raça confidencial, são chamados de Nama. Por favor, então, me diga sobre Charita, comportamento. Bom, existem 2 tipos de Charita, Anubhava e Lila. Eu irei falar sobre Anubhava quando eu terminar o assunto de Vibhava. Então, por favor, me fale sobre Lila, diz o Vijay. O termo Lila se refere a Sundara Krida, ou seja, belos jogos e atividades, Tandava, dança, Venuvadana, tocar a flauta, Godohana, ordenhar as vacas e chamá-las para baixo da montanha e também contá-las. São passatempos, né, de Krishna. Vijay. O que é Sundara Krida? Bom, existem ilimitados passatempos esportivos, como por exemplo Rasa Lila, jogos com bola, falar na língua dos pássaros e dos animais. Quantos tipos de mandana, decorações existem? Existem 4 tipos de mandana. Roupas, ornamentos, guirlandas, cremes e perfumes que são espalhados pelo corpo. O que é Sambandhi? Sambandhi foi dividido em 2 tipos. Coisas que são conectadas e coisas que estão próximas. Então, o que significa conectado, Lagna? Lagna Sambandhi inclui o som da flauta, do berrante, cantar, perfumes, o tilintar de ornamentos, pegadas, o som da vina e
habilidades artísticas. O que é a natureza, ou qual é a natureza da melodia da flauta? Bom, o fluxo de néctar que sai, né, dos lábios de Krishna através da Murali é proeminente dentre todos os tipos de Udipana. E o Vijay diz, agora por favor descreva coisas que estão próximas, Sanihita Sambandhi. Bom, Sanihita Sambandhi inclui os remanentes de guirlandas, penas de pavão, uma pedra vermelha chamada gairika e outros minerais coloridos que vêm das montanhas, as vacas, um bastão, o berrante, né? Uma visão dos queridos associados de Krishna, a poeira que sobe das patas das vacas, Vrindavana, as entidades e objetos que se abriam em Vrindavana, Govardhana, Yamuna e Arasastali. Então, o que é Vrindavana Shrita, ou seja, no abrigo de Vrindavana? Então, Goswami diz, animais como os cervos, as corças, os pássaros, os pavões, as abelhas, os bosques de trepadeiras, atulas e flores, árvores kadamba, são todos Vrindavana Shrita, ou seja, aqueles que vivem em Vrindavana. E o Vijay pergunta, o que significa tatashta, ou marginal? O Goswami responde, nuvens, relâmpagos, raios da lua, a estação da primavera, do outono, a lua cheia, as brisas, os pássaros como os pavões são todos tatashta. Após ouvir atentamente sobre os Udipana Bhavas, Vijay Kumara ficou em silêncio por um tempo. O encontro de Alambana com Udipana Bhavas fez com que surgisse um sentimento exaltado em seu coração. E imediatamente o Anubhava começou, né? Deu início à sua manifestação física. Com a voz embargada de emoções, ele disse, Prabhu, por favor, descreva-me os Anubhavas em detalhes. Você já explicou uma parte do Krishna Charita, né, atividades de Krishnas e suas qualidades, chamados de Lila. Quando eu aprender sobre Anubhava, eu serei capaz de saber sobre Krishna Charita completamente. Então, Goswami diz, existem 3 tipos de Anubhavas. Alankara, Udbhashwara e Vatika. Vijay diz, o que é Alankara? O Goswami responde, os 20 tipos de Alankaras das gopis atraentes de Vrindavana são a sua juventude, na sua juventude, são chamadas de Sattvaja, aquilo que surge de Shuddha Sattva. Este manifesto, isso se manifesta, né, belamente devido à absorção intensa no seu amado Krishna. Esses 20 tipos de Alankara foram divididos em 3 categorias. Aqueles que surgem dos membros, Angaja, aqueles que surgem espontaneamente, Ayatanaja, e aqueles que surgem da própria natureza, Swabhavaja. Os Alankaras que surgem dos membros, Angaja, são a semente do apego, Bhava, gestos, Rava. 3, Rela, que são passatempos amorosos. Ayatna já inclui beleza, Shobha, brilho corporal, Kanti, brilho, Dipti, doçura, Madhurya, contundência, Pragalabhata, magnanimidade, Audharya, e paciência, Dharya. Swabhava já inclui a imitação de uma lila, o desfrute, Vilasa,
um humor particular de se vestir, vichititi, vichiti, ilusão, vibrama, uma mistura específica de bhavas, kila kinchita, o despertar da saudade, motaita, uma oposição aparente, kuttamita, desrespeito, vivoka, ternura, lalita, e bhavas expressas através das atividades, vikrita. Qual é o significado de bhava neste contexto? O Goswami diz, em Ujjalarasa, quando o rati, que é como uma semente, surge, né, numa chita agitada, a sua primeira transformação é chamada de bhava. O estágio não transformado da chita é chamado sattva. Quando ele causa a transformação, né, quando, perdão, a causa da transformação está presente, uma transformação original, que é como se fosse o primeiro broto dessa semente, é chamado de bhava. O que são rava, gestos? Rava é uma condição na qual o rati está mais claramente evidente do que bhava. Como, por exemplo, inclinar o pescoço, gestos com as sobrancelhas e os olhos e outros sintomas. Então, o que é rila? O Goswami responde, rava é chamado rila quando este claramente indica uma paixão sensual. O que é shobha? Beleza. Shobha é o embelezamento dos membros do corpo que surgem devido à juventude e à rupa sambhoga. O que é kanti? Ou brilho? Kanti é o esplendor radiante que emana no ato de satisfação do kama supernatural. O que é dipti? Você me responde. Kanti é chamado de dipti quando ele é intensificado e se torna altamente inflamado com a paixão através da influência de fatores como idade, desfrute local, hora, qualidades, forma e vestimentas. Então, Vijay pergunta, o que é madhurya, doçura? Madhurya é o estágio no qual todo o esforço é embelezado sob quaisquer circunstâncias. O que é pragalbhata? Contundência. Pragalbhata é uma total falta de inibição ou medo no momento de prayoga, quando os membros físicos estão sobre os membros do seu amado, do seu amante. O que é audária, magnanimidade? Audária é a qualidade de ser autocontrolado e cortês em todas as situações. O que é dhairya? Paciência. A tendência do coração é chamada de paciência quando ela é contínua e imperturbável. Qual o significado de lila neste contexto? Lila é a imitação de alguma vestimenta charmosa, né, ou atividades do seu amado. O que é vilasa? Então, esta expressão particularmente sugestiva da face e dos olhos que alguém faz enquanto se move, enquanto está de pé ou sentado, que traz a união com o amado, é chamado vilasa. O que é vichiti? Vichiti é um jeito de se vestir que incrementa o esplendor, embora colocando pouco esforço nessa decoração ou ornamentos. De acordo com a opinião de alguns peritos em raça, às vezes quando o amante da Naika
se aproxima dela, após ele ter cometido uma ofensa contra ela, a bhava que surge no coração dela, que a ornamenta, é simplesmente uma queimação, e ela apenas está decorada consigo mesma, na insistência. Não, perdão. E ela apenas se decorou, né, pela insistência de uma Saki. Ou seja, ela não tinha intenção de se decorar devido a esse atrito que houve, né, com o seu amante. Esse tipo de ciúmes, né, e o humor de negligência é também chamado de vichiti. O Vijay pergunta, o que é vibrama ou ilusão? Vibrama é um estágio de ilusão que é causado por necessidades poderosas, né, de Madana, quando a Naika se encontra com o seu amado. Nesse estágio, ela deseja colocar um colar, uma guirlanda ou qualquer outro ornamento, mas na verdade ela acaba colocando em um local diferente. Ou seja, ela tenta colocar em si mesma algum ornamento no local correto, mas coloca em outro devido a esse tipo de perturbação, né, que ela sofre pela presença do amado. O que é Kila Quintita? Kila Quintita é a condição na qual orgulho, choro, riso, hostilidade, medo e raiva surgem ao mesmo tempo devido a sentimentos de júbilo. O que é Motaita? Motaita é um desejo intenso que surge no coração das naikas quando ela recebe notícias sobre o seu amado, amante, né, e se lembra dele. O que é Kutamita? Kutamita é uma ira que a Naika manifesta externamente devido à dignidade, à timidez, etc. Embora ela esteja muito feliz dentro do seu próprio coração, quando o seu amante toca os seus seios ou os seus lábios. O que é Vivoka? Vivoka é o desrespeito demonstrado para o seu amante devido ao orgulho ou mana. O que é Lalita? Lalita é a ternura que é expressa através de movimentos das sobrancelhas e gestos de todo o corpo. O que é Vikrita? Vikrita é a expressão através de atividades, não de palavras, que os humores como timidez, inveja ou mana surgem no coração. Existem 20 alankaras físicos e psicológicos. Os Rasika Bhaktas também aceitaram 2 alankaras extras, né, como ornamentos que eu já mencionei. Esses são a ignorância e o medo. O que é Mogdha? A Naika exibe Mogdha quando ela finge não estar ciente de que alguma coisa que ela, na verdade, sabe perfeitamente, né, e pergunta sobre isso para o seu amante, né, como se fosse ignorante sobre este assunto. Agora, o que é Chakita? Chakita é fazer um show, demonstrando estar com medo na presença do amante, embora não esteja de fato com medo algum. Prabhu, eu compreendi sobre os alankaras. Agora, por favor, me fale sobre Udbhaswara. Bom, então a gente vai começar na próxima aula a falar sobre Udbhaswara. Vamos encerrar por aqui. Bom dia a todos, Hare Krishna.
Vanchakaupatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.